sétimo capítulo de hoje, que é o Acomodações Esquisitas. A gente já viu as águias, já vimos lobos, por que não dar uma olhada também aí nos ursos? Vai que tem coisa boa nos ursos também. E aqui eu quero trazer para vocês mais um para explodir a cabeça de vocês. Vocês não sabem, mas o Bilbo usava botas. Olha ali no desenho, eu dei um zoom no desenho de vocês, tem bota. Aí o que acontece? O Bilbo, quando ele foi para Valfenda, emprestaram umas botinhas para ele. E ele devolveu quando ele voltou. Então o comecinho e o finalzinho da história do Hobbit, ele não tem botas. Mas por que a gente nunca sabe? A gente só sabe por causa do desenho. Tanto nesse como o desenho que a gente vai ver dos barris, bem mais pra frente, perguntaram no Tolkien numa carta. Mas peraí, por que o Bilbo usa bota? Ele, esqueci de colocar. Foi a primeira vez que ele falou que ele esqueceu. O Bilbo, de fato, usava bota, só que em nenhum momento do livro é dito. A gente só sabe disso por causa das ilustrações e porque alguém perguntou para ele. E fica aí mais uma explodida de mente só para fechar a história. As botas de Bilbo, é isso aí. O começo do próximo capítulo 7 é sensacional. Na manhã seguinte, Bilbo acordou com o sol do começo da manhã em seus olhos. Deu um salto, foi olhar a hora e colocar seu bule no fogo. E descobriu que não estava em casa, porque ele estava sonhando com a casa. E aí ele acordou. Quantas vezes a gente não está na casa de outra pessoa? Uhum. E aí você acorda perdidaço, aí Onde você eu vai tô? ver que não é o seu banheiro, não é a sua cozinha. Muito doido, né? Isso daí. O capítulo Acomodações Esquisitas, ele começa, né, nessa questão das águias, né, que a gente viu aí das botas e tal. A gente descobre um pouco mais sobre o Senhor das Águias. Muita gente acha que esse Senhor das Águias seria a mesma águia do Senhor dos Anéis, que é o Gwaihir. Mas ao que tudo indica, não, porque o Gwaihir é o Senhor dos Ventos. Então, ao que tudo indica, o Gwaihir que a gente tem no Senhor dos Anéis, ele é um descendente direto dessa grande águia aí. A gente descobre, então, que existe uma amizade entre o Gandalf e as águias, eles fazem seus cumprimentos, e as águias deixam eles numa tal de carrocha. Temos o comentário do Tolkien, né, de que ele fala Bilbo nunca mais as veria, só na Batalha dos Cinco Exércitos, que só acontece no final dessa história. Já manda um spoiler. Aqui é o momento em que ele queria deixar o filho ansioso, né, e usar isso como ameaça. Então ele já contou pro filho que tinha a batalha no final da história, e a partir daí, todo dia que o filho fazia bagunça, ele falava, ó, lembra da Batalha dos Cinco Exércitos que eu falei? Se você fizer bagunça, eu não te conto. Você não vai saber. Era isso aí. Já era. O pessoal falando aqui, águia não é Uber, de fato. Não, por que as águias não lembravam? Porque a águia tá vivendo a vida dela. Não tem nada a ver com esses rolês, não. Esses rolês de anão, não tem nada a ver com isso. Rolê de elfo, anel, não tem nada a ver com isso. A águia tá vivendo a vida dela. Eu recebi um especialista lá no meu canal pra responder perguntas sobre Tolkien, e a gente respondeu essa pergunta juntos, porque as águias não levaram o anel. É verdade. É no vídeo do Felipe Barbosa, número 321. Mentira, não faço ideia que número que é. Eu inventei isso da minha cabeça. Inventei isso da minha cabeça. Procurem lá, Felipe Tolkien Talk, vocês vão encontrar. Eu comprei o 321. Fácil. Enfim, o Bilbo acorda com essa questão. Nossa, tinha um sonho esquisito. Caramba, meu. Vim passar um cafezinho aqui, fazer meu pão de queijo e tal. Muita gente perguntou, não era o Gwaihir, não era o Faramdor? Não. Faramdor, nunca mais a gente fica sabendo depois do Silmarillion. O Gwaihir é Senhor dos Anéis. Existe, gente, 77 anos de diferença. 77. Isso na vida de uma águia. Então, já era outra, já era um descendente, tá? A gente descobre isso daí, eles vão cair naquela carrocha, que é tipo uma colinazinha no meio do rio, ou seja, tem um rio, tem um pináculo de pedra e o rio dá a volta. Como se fosse uma ilha mesmo. E essa carrocha, ela tem uns degrauzinhos. Conforme eles vão descendo esse degrauzinho aí, o Gandalf fala para eles, ó, eu vou dar uma saída e eu encontro vocês se der tudo certo depois. Os caras já começam a reclamar, ele fala, calma, antes disso eu vou dar um jeito pra gente conseguir uns pôneis, coisa e tal. Aí ele fala que eles vão encontrar um tal de Beorn, que é um troca-peles, para poder ajudar eles. Aí os caras falam, mas como que é? Aí ele explica, não, às vezes ele é um urso. Pô, mas você vai levar a gente com um cara desse? Aí ele fala que ele é um homem que não está sobre nenhum encantamento a não ser o dele próprio. O Gandalf fala que no caso, Tolkien, através do Gandalf, fala que o Beorn, ao contrário da maior parte dos contos de fadas, quando alguém é uma criatura, ou se torna uma criatura, como a Bela e a Fera, esse tipo de coisa, não é uma maldição. O Beorn era aquilo como natureza dele. Isso é interessante.
E a gente vê que ele tem umas colmeias. E a gente vê umas abelhas que é dito que tem quase o tamanho do dedão do Bilbo. Então, se o dedão do Bilbo é mais ou menos a metade do nosso, a gente está falando de umas abelhas desse tamanho aqui, ó. Umas abelhas grandes. E a gente escuta o zunido e tem muita flor, tal. É uma construção muito legal. Mas eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão. Vocês pararam para pensar sobre os hábitos alimentares do Beorn? Quando fala aqui o que ele comia? Olha só o que o Beorn comia. Ele vive num bosque de carvalhos e tem uma grande casa de madeira. E na forma de homem tem gado e cavalos, que são quase tão maravilhosos quanto o próprio Beorn. Trabalham para ele e conversam com ele. Presta atenção agora, galera. Beorn não os come, nem caça ou devora animais selvagens. Tem colmeias e mais colmeias de grandes abelhas ferozes e subsiste comendo principalmente creme e mel. O Beorn é basicamente um vegetariano. Olha isso, em 37 já estava soltando um vegetariano. Beorn, precursor da musculação vegetariana. É isso aí. Detalhe, eu sei que existe dentro do movimento vegano pessoas que acreditam que se você, por exemplo, cultiva suas abelhas e tal e come o mel, aí você pode ser considerado vegano mesmo assim. Então estão lá levantando a bandeira do veganismo aí, ó. Olha, então... O Beorn lá. Ele usa leite, né? Acho que os veganos não usam leite. Não, tudo bem. Aí não... Acho que não. Acho que nem leite nem ovo, né? Mas tudo bem. Tudo bem, já estava muito avançado. Já estava muito avançado. Agora, vamos entender o tamanho do Beorn? Olha isso. É dito que, quanto a Bilbo, poderia facilmente passar por debaixo das pernas dele sem precisar encolher a cabeça para não tocar a franja da túnica marrom do homem. É dito que o Beorn, de pé, usava uma túnica. Se o Bilbo passasse de pé sem abaixar a cabeça, ele não encostaria na franja. Pra gente pegar, o que eu fiz? Eu sei que o Bilbo tem entre 90 centímetros e 1 metro. Eu coloquei numa escala de um homem e estiquei até o Bilbo de 1 metro. Sabe quantos metros deu pro Beorn? Numa média? 3,5 metros. O Beorn faria o Shaquille O'Neal parecer pequeno. Então ele era um gigante, necessariamente. Talvez pudesse até ser alguma coisa que o Gandalf tivesse se referido lá atrás, um gigante para encontrar para fechar. Quem sabe? E ele vivia basicamente de pão, manteiga, mel, castanhas, esse tipo de coisa. E esse é disparado o meu capítulo favorito do livro. Mas disparado, assim. Porque o migué que o Gandalf dá não é sensacional? César, você me permite esse momento da live para eu trazer um relato pessoal? Manda! O que aconteceu? Vamos lá. Ano passado, no começo do ano, o clube dos membros lá do meu canal fez leitura coletiva de O Hobbit. A gente comentou muito sobre esse capítulo, todo mundo amou o migué do Gandalf com Beorn, do qual vamos falar agora. E o que aconteceu? Passaram-se alguns meses, corta para agosto de 2022, a gente fez o primeiro encontro dos membros da cambada lá em São Paulo. Né? Então, quem morava em São Paulo, que era membro do canal, a gente se encontrou pessoalmente. Teve uma galera que não era de São Paulo, que viajou para São Paulo, a gente passou um final de semana juntos, a gente fez toda uma programação. E aí a gente fez uma programação assim ao longo de todo um final de semana, porque tinha gente que só ia poder participar no sábado, gente que só ia poder participar no domingo. Chegamos no sábado à noite, fomos num karaokê lá em São Paulo, e o karaokê tinha comida, mas ninguém gostou do cardápio, ninguém estava muito satisfeito. E aí eu não vou me lembrar aqui agora os detalhes da história. Eu não sei se a minha querida amiga Bibi Meirelles está aí na live ou não. Se ela não estiver, ela com certeza vai assistir depois, porque ela ama o conteúdo do César também. Bibi é uma amiga que conheci como seguidora, depois se tornou parceira de trabalho, hoje em dia faz o podcast Boletim Místico comigo. Bibi estava junto comigo falando assim, então, o que a gente vai comer? Porque ninguém gostou do cardápio daqui. Só que já passava da meia-noite, era de madrugada, e a gente achou... A gente tinha que ir a pé, porque era muita gente, eu acho que nesse dia nem era tanto, nós estávamos em umas 14, 15 pessoas. Quase a mesma quantidade de pessoas. Na verdade, se for 15, é a mesma quantidade de pessoas que temos aí, né? Enfim, achamos uma hamburgueria que estava perto. Eu vou falar aqui que era, digamos que era quase 1 da manhã. Eu não sei se era 1, se era 2, se era mais cedo.
Mas se fosse, suponhamos que era meia-noite e 45. Lá no Google falava que a hamburgueria fechava 1 da manhã e a gente ia gastar 13 minutos para chegar lá. Então a gente ia chegar quando faltasse 2 minutos para a hamburgueria fechar. Eu falei, vamos tentar, gente? Vamos. E fomos andando, né? 15 pessoas andando. Nada foi planejado e ninguém estava pensando em Tolkien. Porém, automaticamente, por força do destino, eu e Bibi fomos na frente, andando os dois, e o restante da cambada foi se meio que dividindo. Alguns ficaram para trás. Teve 3 pessoas que ficaram lá no karaokê para cantar uma última música e falaram que acompanhava a gente depois. Então o grupo foi meio que se perdendo e se dividindo em duplinhas, né, ou trios. Chegamos eu e Bibi na hamburgueria, o cara tava entregando um último hambúrguer, era um senhor só que tava lá dentro, era um lugar pequeno, e tava que ele tava doido pra fechar as portas. Eu entrei com a Bibi, eu falei assim, oi moço, tudo bem? Tá fechando já? Aí ele, sim, eu tô fechando. Aí eu, mas você acha que você pode só atender a gente tá morrendo de fome, a gente acabou de chegar num karaokê. Aí ele, não, posso atender vocês sim. Aí eu, não, aí eu falei assim, tá, estamos nós dois, mas tá vindo mais uma galera, estão vindo junto com a gente. Aí ele, não, tudo bem. Os pedidos de vocês, a gente passou os nossos, eu vou pegar os pedidos aqui do resto do pessoal. E foram chegando. 2 em 2. 2 em 2. O cara dava uma olhada. Até que quando chegou todo mundo, o cara já tava fazendo metade dos pedidos, né? O cara falou assim, poxa, você não me disse que era esse tanto de gente, né? Mas tudo bem, pelo menos tá tudo bem. Se você tivesse chegado com 15 pessoas antes, eu não ia aceitar, eu acho. Mas aí acabei fechando a minha noite, batendo minha meta de venda, né? A Bibi olhou pra mim na hora e falou assim, Felipe, que é isso? Você aprendeu com Gandalf direitinho, né? Não, só depois que ela falou isso que eu dei um estalo e falei assim, gente, eu fui o Gandalf por um dia. Sem perceber. Olha o que Tolkien faz com a gente, tá vendo? Você vai soltando. Quando chegou a 15ª pessoa, olha, pra quem frita 10, frita 5. Mais 5, frita 15. Já era, né? A Bernadette tava nesse rolê aí, por acaso? Ela não tava, mas eu acho que a gente contou essa história em live e ela ficou sabendo. Muito bom. Ó, é aqui o Adriano, ó, estava vestido uma túnica de lã que ia até os joelhos e se apoiava numa grande machada. Exatamente, aí que eu medi. Do chão até o joelho tinha que ter 1 metro. E aí por isso que eu cheguei no Beorn de 3,50, tá? Mas olha, impressionante. A vida imita a arte ou vice-versa. Tá vendo? A gente já sabe que não dá pra bater na casa da Camille se tiver um chapéu. Bota tudo pra correr. Aqui, Gandalf dá um migué, assim, sério. É uma lábia nível 10 com acerto crítico no D20. Sabe, ele tinha 3 D20 e ele bateu 20, 20, 20. A forma como ele vai apresentando, primeiro ele chega falando, você deve conhecer meu primo, hein, o Radagast. Ele vive aqui. Ele solta um primo, porque é um mago da floresta, amigo dos animais. E aí ele já é meio antipático, sei mais ou menos, coisa e tal. E aí ele começa a dar um migué em cima do outro, chamando de 2 em 2 e deixando ele interessado. E o Bilbo saca isso daí. E ele foi construindo a história, até que o Beorn falou, olha, tem 15 caras aqui na minha casa, me interessei. Ele falou, vocês podem dormir. Ou seja, eles já conseguiram um lugar para dormir, comida, e foram recolhidos, né? E aí a gente tem umas cenas muito doidas, que tem animais que servem eles. Muita gente tem dificuldade para entender isso daí, né? Você viu algum comentário absurdo aqui que eu não vi? Estão falando que é do tamanho do Padre Marcelo Rossi. Aí a carruagem da Lua meteu um Padre Marcelo Bear. Também conhecido como Padre Marcelo Horse, né? Sim. Não, em nenhum outro livro fala de troca-peles. Tem coisas do Hobbit, tipo gigante de pedra, troca-pele, não tem mais depois. A gente sabe que no próprio Hobbit, que a família do Beorn, depois, lá no finalzinho, eles continuaram, mas nenhum foi tão forte quanto o Beorn. O Beorn era um cara fora da curva mesmo, assim. Até porque é importante que toda a magia dentro do mundo de Tolkien, ela é muito forte na época do Silmarillion. E conforme as eras vão se passando, a magia vai dissipando.
Então as aranhas que eram grandes, os lobos que eram grandes, as águias que eram, tipo, Forondor era gigantesco, era titânico. A gente olha as grandes águias da Terceira Era e fala, nossa, imensa. Elas eram pequenas perto do Forondor, do Silmarillion. Então a magia ela foi se perdendo, ela foi definhando. É como a partida dos elfos mesmo. Os elfos estão indo embora porque a magia está indo embora também, né? Eles têm que voltar para onde é a origem deles. Aí os animais vêm servir, né? São os animais que trazem as coisinhas, tal. Tem cabra, tem cachorro. É muito bom. Tem um monte de coisa. Ali no Salão do Fogo, né? O Salão do Fogo é uma coisa muito anglo-saxã, muito até antes do medieval. Realmente, onde eles se reuniam, né? Porque era muito frio, então estava todo mundo junto. A gente tem a citação do hidromel, né? Novamente, o hidromel também é uma coisa anglo-saxã que vem aí de uma cultura medieval, né? Que é uma bebida alcoólica feita à base de mel. E aí, na primeira noite, o Bilbo dorme ao som das músicas dos anãos. E ele escuta uns rosnados, umas arranhadas na parede e tal. E passa o dia. No dia seguinte, ninguém vê o Beorn, mas o Gandalf chega no final da tarde e fala, olha, fui pesquisar aí e eu vi muitas patas de ursos pequenos, médios, grandes e gigantescos. Como se estivessem dançando. O que acontece? Esse dia passa e o Bilbo sonha com ursos dançando. Uma coisa meio tribal, primitiva, meio ritualística. E a gente vai ver isso no livro mais difícil da Terra-média, que é a Natureza da Terra-média, que fala de ursos dançantes em Númenor. Então o Tolkien provavelmente ia fazer alguma conexão dos troca-peles com os Númenóreanos. Porque os Númenóreanos têm traço... doido. Porque os Númenóreanos têm traço élfico, logo tem traço mágico. E tendo ursos em Númenor, pode ser que tenha alguma conexão, mas ele não fez a amarração, ele não deu tempo de fazer, porque o Tolkien ficava... É aquilo, né? Ele escreveu o Hobbit e colocou aqui 75 elementos fantásticos diferentes, a maioria ele conseguiu desenvolver depois, né? Mas quem sabe, acho que se o Tolkien tivesse tido aí uns 20 aninhos a mais, coitado, talvez a gente tinha muito... A gente saberia talvez quem eram esses gigantes, a gente saberia mais sobre os troca-peles. Ou não, né? Porque ele também demorava pra levar em frente. Eu acho que o Tolkien nunca ia terminar o Silmarillion. Não, isso com certeza não. Ia ficar empurrando. Terminar não, mas pelo menos o Silmarillion seria maior. Nossa, o Tolkien gostava de dar uma enrolada, cara. Eu queria acreditar que sim, mas eu não tenho muita certeza. Não bota fé. O Senhor dos Anéis ele demorou 14 anos. Então... E era um livro que ele nem queria escrever de início, né? Ele meio que mandou isso aí no meio da história. Assim, o lance dele era ter feito o Silmarillion, o Hobbit caiu no colo. Por falar, então, e cair no colo, cai no colo aí do Beorn desses caras, ele se certifica que a história deles era verdade, dos anãos e do Gandalf, e ele fala, tá bom, vou ajudar vocês aí pra Treva Mata, pra Floresta das Trevas. E empresta uns pôneizinhos, cavalo, e dá-lhe as comidas. E as comidas que ele dá são muito legais, quer ver? Ele fez comidas que eram bons para carregar. Nozes, farinha, jarros selados de frutas secas, potes vermelhos de barro com mel, bolos assados 2 vezes que não estragariam muito tempo e que, se comidas aos poucos, poderiam ajudar a marchar por longas distâncias. Já tem aí um pezinho no Lembas que a gente vai ver lá na frente, que você pode marchar por longas distâncias, ou seja, reforça aqui a questão da alimentação vegetariana. O Beorn vai acompanhando eles na miúda, para ter certeza que eles vão devolver os pôneis, coisa e tal. Os anãos, para variar, já estavam querendo dar um migué. Já, não vamos devolver, não. Aí o Gandalf fala, ó, o senhor Bolseiro já percebeu e vocês não. O Beorn acompanhou a gente o tempo todo. Vocês vão querer fazer isso mesmo? Aí eles falam, não, tá tudo bem, mas você vem com a gente. Por que você não vem com a gente? Aí o Gandalf solta um zap. Ele tira o zap, lambe a carta e mete na testa dos anãos assim, ó. Agora eu tenho que ir pra Torre Escura do Necromante, o feiticeiro das trevas. What? Que necromante? Da onde saiu isso? Que torre escura? Que feitiçaria das trevas?
Ele manda uma que ninguém sabe responder. E a gente vai descobrir lá na frente que o necromante era, no futuro, Sauron. E pode ser por isso que o anel tenha tomado essa virada. Ele aproveitou um novo transporte, porque sentia de alguma forma que a energia original do anel estava por perto. Então, era uma convergência de planetas ali. O necromante se ganhando força ali perto, né, entre aspas, perto, várias milhas. Um novo hospedeiro, ou um novo transporte, e o anel abandona o seu antigo portador. E nessas, eles entram na Floresta das Trevas com uma única missão. You have a one job. Seguir na trilha. Não saiam da trilha. E a gente só vai descobrir se eles vão sair da trilha na semana que vem. Descobri não que quando a gente lê esse momento a gente já sabe, né? Se o mago falou pro protagonista não saiam da trilha, a gente já sabe o que vai rolar. Exato. Eles vão fazer exatamente o inverso. Aliás, tem um negócio que o Beorn ainda fala: cuidado com o rio, porque o rio é encantado. Se vocês encostarem nele, vai dar sonolência. Então não bebe, toma a água que eu tô dando para vocês aqui. Ou seja, então, duas coisas que dá para fazer: não sair da trilha e não encostar na água do rio. Vamos ver. Vamos ver. Tem uma coisa que eu acho muito interessante de perceber, que é essa despedida dos anãos com o Gandalf é uma despedida com raiva. Sabe? Os anãos estão putos com ele. Porque, tipo assim, porra, não dava pra vir com a gente? Vai ter que sair justo agora? Né? Não custava, Gandalf. Só que a reação do Bilbo é um tanto diferente. Eu até deixei passar, porque isso que eu vou comentar, na verdade, é no começo desse capítulo, não no final. Porque eles estão lá com as águias ainda. Quando a primeira vez que o Gandalf fala pra eles, eu vou ficar com vocês por mais uns dias, mas depois eu vou embora, né? Eu tenho assuntos a tratar. E aí é descrito lá no início que quando o Gandalf fala isso, o Bilbo chora, né, diante disso. E quando eu prestei atenção o Bilbo chora, eu fiquei assim, gente, nossa, mas que forte ele chorar com isso. Mas eu parei pra pensar, não, mas é verdade. O Bilbo, ele tá ali num grupo que a gente já chegou num ponto em que ele sabe que conseguiu, a princípio, o respeito desse grupo. Só que eu acho que ele ainda não chegou no ponto de ele se sentir digno de fazer parte desse grupo. Ele não tem ainda essa sensação de que é parte daquilo ali. E de certa forma o Gandalf é o que mantém ele de cabeça erguida. O Gandalf foi quem escolheu ele, quem confia nele, né? Então na hora que o Gandalf fala que vai embora, eu entendo o Bilbo chegar a chorar. Porque é tipo assim, nossa, agora eu tô ferrado. Porque se eu já fui deixado pra trás 2 vezes, né? Com o Gandalf junto com a gente, com o Gandalf falando, peraí, cadê o Bilbo? E quando não tiver o Gandalf agora pra falar, cadê o Bilbo? Então dá pra entender o desespero que o Bilbo tem aqui. Só que ainda assim, nesse desespero, ele consegue ser mais compreensivo com o Gandalf que os próprios anões. Que leva mais pra um lado de melancolia, tipo assim, tá, beleza, eu entendi, deixa eu me preparar pro que vem agora, enquanto os anãos vão ali putos com o mago. Exato. Você fez tudo. Eu vou sair da live, porque você já tá falando tudo. Era a grande ideia da pauta. O Bilbo, ele tá num processo de transformação, mas de fato ele tem um carinho pelo Gandalf, enquanto os anãos, eles são tipo meio interesseiros mesmo, né? Não, a gente precisava de um mago pra ajudar nós, né? E aí aquele negócio, o Dante e outras pessoas falaram aqui, mas ele já tinha dito de necromante, mas dessa vez ele ficou quieto. Ele só falou agora aqui. Ele tinha colocado, ele tinha dado a deixa, agora ele falou. E ele falou que tem que ir lá na Torre Escura e tem que ver o negócio. Ninguém tem como falar isso. E aí eles entram, o Gandalf sai e a gente tem que esperar agora para saber o que eles iam. Mas aqui é esse tipo de comentário aqui. Não saiam da trilha. E eles saindo. Tipo Simpsons, né? Que você fala alguma coisa e você tá fazendo exatamente o oposto daquilo que você tá falando, né? Felipe, para encerrar, nós temos aqui um desafio, tá? Então esse desafio vale para o chat e vale para o convidado.